UFSC Entrevista está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o ensino de Ciências e Biologia. Nossos convidados são Leandro Duso e Marilisa Bialvo Hoffmann, doutorandos em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC. Eles são organizadores do livro Docência em Ciências e Biologia, Propostas para um Continuado Reiniciar. É uma coletânea de textos de diversos pesquisadores da área. Muito obrigado pela participação de vocês. Para a gente começar a entrevista, então, nesse primeiro bloco eu gostaria de entender um pouco melhor o tema e tudo que motivou vocês a organizar esse livro. Então, por que vocês consideram que dar aulas exige um contínuo reiniciar, como vocês dizem? Talvez Leandro possa começar com a gente. A gente pensa assim, porque como sou professor também de educação básica, toda vez que a gente inicia uma prática educativa todo ano, a gente pensa em como está trabalhando com os alunos a questão da aprendizagem, que material que a gente vai utilizar, como é que a gente está pensando em aproveitar melhor essa discussão com os alunos na escola. Então, mesmo um professor de sala de aula com uma prática, ele sempre está reelaborando a sua dinâmica de sala de aula, pensando numa melhor estruturação para atender a aprendizagem do aluno. Por isso que a gente pensou em como está propiciando também alguma discussão nesse sentido, né? Não sei. A proposta inicial do livro, né, a proposta da editora, seria falar de iniciação à docência. Mas nós pensamos que a iniciação à docência é um desafio a ser enfrentado no momento em que tu encara a docência como um eterno reiniciar, né? O professor, quando vai dar aula, ele se depara com turmas diferentes, com conteúdos diferenciados, né? Então, a nossa proposta de enfatizar o reinício da docência, em vez de somente a iniciação, nós consideramos como uma proposta diferenciada e acho que vai vir a colaborar tanto para aqueles professores que já estão em sala de aula há um certo tempo, quanto aqueles que estão saindo da graduação para começar nessa vida de docente agora. Certo. E diante dessa necessidade de estar sempre se renovando, então sempre recomeçando, o que um professor que está iniciando uma carreira, então, deve ter em mente nesse momento? Bom, acho que primeiro momento, independente da área de formação, no caso nosso, nós vamos dar ênfase para ciências e biologia. No primeiro momento, acho que ele tem que ter muita vontade de começar, né? Vontade de iniciar a docência, né? Não ter entrado na licenciatura porque era talvez um curso mais fácil, né? Ou porque o governo está incentivando que você faça esse acesso à licenciatura, mas que ele realmente tenha vontade de ensinar, porque tem alunos esperando ele, esperando professores com essa vontade de aprender, de ensinar e de aprender junto com eles, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é vontade de começar, vontade de iniciar e, por fim, muito estudo, né? Porque eu acho que o fato de tu ensinar o aluno exige de ti um estudo constante, um aperfeiçoamento constante, para estar sempre tentando levar coisas novas, né? Ainda mais no ensino de ciência e biologia, que é uma área encantadora, que eu acho que tem tudo para os alunos se encantarem, se o professor também estiver encantado. Eu acho interessante porque o professor tem que pensar ele como um profissional, né? Então, como qualquer outra profissão, ele tem que estar estudando, tem que estar correndo atrás, vendo o que deu errado, né? Fazendo leituras novas, o que tem de discussão nova na área, principalmente na biologia, não só a questão do conceito científico propriamente dito, que está sempre em constante modificação, mas na área de ciências e biologia também, porque é uma área nova, né? Então, recentemente está sendo discutindo algumas coisas que estão sendo colocadas na prática de sala de aula. Então é interessante o professor também estar correndo atrás, fazendo essas leituras mais atualizadas. Certo. E de modo geral, então, quais são as propostas que esse livro dá para que os professores possam exercer esse continuado reiniciar que vocês dizem? Eu acho que a coletânea de textos ali, ela trabalha bastante com diferentes pontos para estar discutindo com o professor, tanto no iniciar, na carreira do professor de sala de aula, onde mostra estratégias, como trabalha, por exemplo, mapas conceituais, ou uma discussão sobre evolução e o ensino, né? Como também o trabalho coletivo do professor, que eu acho que uma das características que a gente tem em sala de aula é o trabalho solitário do professor, onde ele não conta com o apoio, às vezes, da coordenação, da direção, né, e dos próprios colegas. Então, ali, formação de grupos de discussão, ou até para discutir metodologias de avaliação e de ensino. Então, acho que ele faz uma discussão abrangente e depois vai discutindo, então, algumas propostas mais didáticas de aplicação em sala de aula mesmo. Isso. Inclusive, a diversidade de autores, né, de formação dos autores, eu acho que contribui muito para essa diversidade que o Leandro falou, de temas. Porque temos tantos autores que não saíram da graduação ainda, que estão no último ano, como autores que já são doutores e dão aula na pós-graduação, né? Então, é uma diversidade muito ampla de temas e de formações que contribui para que esse livro traga contribuições para diferentes tipos de formações de professores que estão entrando na sala de aula ou aqueles que já estão há mais tempo. Contamos com autores de
4 universidades, inclusive uma de fora do Brasil, da Universidade de Lisboa, Portugal, e mais 3 universidades brasileiras, a Unijuí, a URI e a própria UFSC, né? E são 12 autores. Então, acho que essa diversidade de temas e de formações está dando um plus bem legal assim, para o livro. Tá certo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro na sequência, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre o ensino de ciências hoje em dia. O UFSC Entrevista volta já.